Este é o Sinepcast, o podcast oficial do Sindicato dos Médicos de Pernambuco. Bem-vindos a mais um videocast do Sindicato dos Médicos de Pernambuco. Mais um videocast da nossa área jurídica, da Defensoria Médica. Eu estou hoje aqui com o Dr. Ricardo, que é o nosso advogado que assessora os nossos médicos, nossos associados na área trabalhista e previdenciária. Dr. Ricardo, seja bem-vindo. Eu gostaria que o senhor se apresentasse, mostrasse aos nossos associados qual é o seu currículo. Obrigado pela oportunidade, doutor Rodrigo. Isso é um momento muito importante, significativo, não só para a entidade sindical, como para a Defensoria Médica, mas especialmente para a nossa categoria, né? A categoria é uma oportunidade que nós temos de nos apresentarmos à categoria médica, de modo que eles possam conhecer o que o sindicato oferece a título de assessoria jurídica. E nada melhor do que se não iniciar esse momento apresentando quem são esses prestadores de serviço, né? Quem são os profissionais que estão aqui à disposição para poder prestar esse serviço de assessoria jurídica aos respectivos associados. E meu nome na verdade, é Charleston Ricardo. Aí, para facilitar, eu adoto como profissional Ricardo Santos. Estou aqui no Sindicato dos Médicos já há 13 anos, então tenho 16 anos de formado, de exercício da advocacia, na condição de advogado, e já estou aqui no sindicato há 13 anos, então nós já estamos participando da Defensoria Médica já há um bom tempo. Durante todo esse período, eu costumo dizer o seguinte, o profissional liberal, o advogado, ele não vende produto, ele não tem um celular para oferecer da marca X ou Y, ele não tem um automóvel da marca tal, com um equipamento tal. O que o profissional tem para oferecer é o conhecimento. E esse conhecimento a gente só adquire com estudo. Então, durante esse período meu, desde a academia até a presente data, eu tenho buscado me aperfeiçoar, me atualizar na minha área. Assim como na medicina, os profissionais eles têm uma formação geral, mas eles acabam, na verdade, com o passar do tempo, partindo para uma especialização. Da mesma forma funciona na advocacia, doutor. Então, em que pese eu atuar em outras áreas, mas a minha área de especialização, que eu posso dizer assim, a área que eu mais lido no direito é justamente a área previdenciária e a área trabalhista. Então, durante esse tempo, eu procurei, além de me formar de forma geral sobre o direito, conhecer o direito de um modo geral, procurei me especializar nessas áreas com maior ênfase. Mas possuo mestrado em direito, com foco em linha de pesquisa na área de direitos humanos, área de direitos humanos guardando relação com o direito à saúde, pesquisei bastante o acesso à justiça, o direito fundamental à saúde, o custeio da saúde, não só da saúde pública, como da saúde privada. Então, tenho uma experiência nessa área, até por lidar no meu dia a dia aqui, assessorando a própria diretoria, o próprio sindicato, nesses embates que envolvem o custeio da saúde, o direito da saúde de um modo geral. Mas no que diz respeito à assessoria que nós temos aos nossos associados, nessas duas áreas específicas, que nós temos o direito previdenciário e o direito do trabalho, procurei fazer algumas especializações durante esse período. Então, possuo uma especialização, pós-graduação, lato sensu, em direito tributário, processo tributário, direito civil, processo civil, e aí, de forma mais específica, na minha área de atuação aqui para o Sindicato dos Médicos, para os médicos que nos procuram aqui no Sindicato dos Médicos, direito do trabalho, processo do trabalho e direito previdenciário, com algumas já pós-graduações reiteradas em direito previdenciário. O nosso direito é um mundo, ele muda bastante, acabamos de passar por uma reforma, já tivemos outras reformas anteriormente, e cada reforma dessa que o ordenamento jurídico institui, nós precisamos nos aperfeiçoar. E a partir daí fiz essas especializações nessa área para cada vez mais me capacitar. Temos aqui uma clientela diferenciada, o senhor sabe disso, né? Com todo respeito a todas as categorias de trabalhadores, porque todos merecem o seu destaque, todos participam com o sucesso, com o que nós chamamos de bem-estar social, mas temos, sem dúvida alguma, uma clientela diferenciada e precisamos estar capacitados à altura. Além do exercício da advocacia, eu também sou professor. Então, eu leciono em curso de Direito, nas disciplinas que guardam relação com o meu dia a dia, Direito do Trabalho, Processo de Trabalho, Direito Previdenciário, também atuo na área de contratos, então tenho pós-graduação em contratos e compliance. Então, em linhas gerais, dentre outros cursos que nós temos que manter
atualizado o conhecimento no dia a dia, eu poderia destacar nesse momento essa minha formação acadêmica. Entendi, doutor Ricardo, perfeito. Como o senhor acabou de falar agora há pouco, realmente, o direito trabalhista e o direito previdenciário na área médica existem algumas especificidades, né? Por exemplo, a questão previdenciária. Se eu não me engano, pela consolidação das leis trabalhistas, o médico que trabalha a cada 5 anos tem direito a um bônus de 1 ano, né? Na verdade, perfeito, né? O direito previdenciário, o direito como um todo é um mundo. A gente costuma dizer na academia, na faculdade, que o direito é um só. Na verdade, nós temos o que nós chamamos de um ordenamento jurídico, que é constituído de uma série de regras e normas, e a partir daí a sociedade ela é regulamentada de um modo geral. Então, cada ramo desse do direito tem suas especificidades, e é como o senhor destacou. No direito previdenciário, por exemplo, nós temos 2 regimes. O direito previdenciário trata, dentre outros institutos jurídicos, sobre 2 regimes previdenciários, o regime geral e o regime próprio. No regime próprio, nós temos a especificidade dos servidores. Cada ente público, cada estado, cada município e a União, hoje tem potencialmente um regime próprio de previdência, que poderá contar ou não com regimes distintos. Regimes distintos que trazem regras, algumas semelhantes, mas outras distintas para regulamentar. Então, a partir dessa perspectiva, nós precisamos, efetivamente, enxergar esse direito de forma diferenciada de acordo com a necessidade daquele determinado trabalhador. No caso do servidor público, de acordo com o seu contrato de trabalho. Então, em relação, por exemplo, ao município do Recife, nós temos um regulamento específico para o município do Recife. Ano passado tivemos uma reforma previdenciária. Em relação ao mesmo servidor, em relação ao mesmo médico, na condição de servidor da União, aí nós já temos que atentar para um regulamento específico. Em relação ao Estado, já é um outro regulamento específico. Em relação ao município de Olinda, é um outro direito específico. E a partir dessa perspectiva, nós temos essa variante de normas, né, de legislação que regulamenta. E nessa regulamentação, a respeito da categoria médica, não só da categoria médica, para ser mais preciso, mas sim daqueles servidores que são da área de saúde, daqueles trabalhadores que são da área de saúde, na verdade, daqueles trabalhadores que laboram submetidos a um ambiente nocivo, a um ambiente que nós chamamos de prejudicial à saúde, seja porque ele vai degradando dia a dia a saúde daquele profissional, com os agentes insalubres, como é o caso dos servidores da área de saúde, como é o caso dos médicos que estão ali dia a dia tendo sua saúde degradada por meio de agentes biológicos, como fungos, vírus e bactérias, ou aqueles trabalhadores que laboram expostos ao perigo, ao risco de vida. O ordenamento jurídico dá um tratamento diferenciado para esses profissionais, dando um tratamento diferenciado sob a perspectiva de que eles precisam ser tratados diferentemente para que eles possam, sob o ponto de vista legal, alcançarem uma isonomia com aqueles trabalhadores que não laboram expostos ao ambiente de trabalho, esse ambiente nocivo de trabalho. Então, a partir dessa perspectiva, o ordenamento jurídico permite, por exemplo, que 10 anos seu, laborado num ambiente insalubre, a depender do marco temporal em que esses 10 anos foram laborados, eles sejam convertidos em 14 anos. É esse acréscimo que o senhor diz, né? Ah, Ricardo, então um lapso de tempo X, se eu não me engano, pode ser acrescido de um tempo Y. É exatamente isso. O seu tempo de trabalho é um tempo de trabalho nocivo, doutor. Por quê? Porque o senhor está exposto a fungos, vírus e bactérias. Sem o senhor perceber, a sua saúde está sendo ali degradada. Enquanto a minha, não tão quanto a sua. E no final das contas, todos nós trabalhamos para garantir o bem-estar social da sociedade. É por isso que há esse tratamento diferenciado para a categoria médica, por exemplo. Aí na área trabalhista é um mundo, né, doutor Ricardo? Porque, por exemplo, um marceneiro é contratado pela SLT, já um médico tem múltiplos vínculos de trabalho, né? O médico pode trabalhar como autônomo, como empregado, como PJ, e isso torna tudo, dá uma especificidade tal a essa área trabalhista em relação ao médico que só um advogado que seja muito por dentro de como funciona o trabalho médico para poder defendê-lo nas situações trabalhistas, né?
como o senhor, que trabalha aqui no sindicato há 13 anos, conhece todos esses tipos de vínculos, problemas relacionados, direitos, deveres, enfim, e pode orientar melhor o médico. Perfeito, doutor. Isso é importantíssimo, porque em que pese nós temos aquela formação que eu lhe disse, geral sobre o direito, em que pese nós temos aquela formação especializada em determinadas áreas, eu destaquei para o senhor, eu posso dizer que que sou especialista no direito do trabalho e no direito previdenciário, porque é o meu dia a dia. Mas ainda assim, mesmo como especialista, é impossível você conhecer todos os institutos do direito. Então, por exemplo, se eu fez menção, olha, é interessante você realmente ir em busca de um profissional, em linhas gerais, foi o que o senhor quis dizer, de um profissional que tenha conhecimento daquele dia a dia, daquele determinado trabalhador, né? E aí o senhor fez um paralelo entre o médico e o carpinteiro, o marceneiro, não foi isso? Me permita fazer a seguinte distinção, que eu costumo utilizar em sala de aula, quando eu estou, por exemplo, conversando com os alunos sobre o direito do trabalho. Eu costumo dizer o seguinte, ninguém conhece tudo. No meu dia a dia, eu estudo o direito do trabalho, atuo com o direito do trabalho, mas não tenho como dizer que conheço tudo sobre o direito do trabalho. Então, por exemplo, em relação ao trabalhador médico, seja ele como trabalhador autônomo, seja ele como trabalhador empregado, seja ele como servidor público, eu tenho um conhecimento maturado, porque afinal de contas já são mais de uma década atuando com essa categoria, com esse profissional. Por outro lado, o que eu conheço sobre o trabalhador rural é apenas sob o ponto de vista científico, sob o ponto de vista teórico. Por quê? Porque eu não sou um advogado lotado numa área rural onde eu lido com os trabalhadores rurais. Então, sem dúvida alguma, doutor, a Defensoria Médica, ela conta com profissionais que são especializados, que são atuantes nas demandas que envolvem um médico enquanto trabalhador, enquanto segurado, enquanto cidadão. Isso é uma distinção, sem dúvida alguma, da nossa defensoria. Vivenciam, né, a área médica, né? Isso é muito importante, porque às vezes o colega pode procurar um advogado trabalhista que não tem essa vivência que o senhor tem e não sabe, por exemplo, algumas particularidades que poderiam ajudá-lo naquela ação, naquela demanda do médico que o procurou, né? Então, é como se fosse um cirurgião, né? O cara é um cirurgião geral, sabe fazer N procedimentos, mas um determinado procedimento mais específico, como por exemplo uma duodenopancreatectomia, seria bom encontrar aquele profissional que tem mais experiência naquela cirurgia, né, que tem um maior número, um maior N de cirurgias. Então, é por isso que nós aconselhamos aos colegas a se associarem para eles justamente procurarem quando precisarem, né, os nossos advogados aqui da Defensoria, porque além deles terem um vasto currículo, uma vasta experiência, eles vivenciam o dia a dia dos médicos. E existem várias particularidades da nossa profissão que muitos outros advogados aí fora talvez não tenham essa expertise como os senhores aqui na nossa Defensoria têm, né? Que é natural, né? Porque, por exemplo, se eu vejo, eu tenho uma formação específica no direito do trabalho e nunca atuei numa demanda que envolva um trabalhador rural. Então é natural que um outro colega, que, por exemplo, atue no direito rural, como trabalhador rural, no direito do trabalho, lá com o trabalhador rural, tenha muito mais experiência do que eu, que nunca atuei. É natural isso. E a Defensoria Médica, ela conta com esse suporte em diversos ramos do direito. Nós estamos aqui nesse momento tratando só sobre o direito do trabalho, o direito previdenciário, fazendo até uma apresentação desses dois serviços que são oferecidos pelo Sindicato dos Médicos, / Defensoria Médica, mas nós temos outras áreas. Temos o direito civil, onde abrange a responsabilidade civil, o direito administrativo, o direito penal, o direito criminal, que certamente eu acredito que será apresentado num outro momento. E todos serviços prestados a partir de profissionais especialistas na sua área, doutor Rodrigo. Perfeito, doutor Ricardo. Obrigado aí pela explanação. Obrigado a todos aí pela atenção. E encerraremos aqui esse nosso videocast e em breve voltaremos com outros videocasts para abordar outros temas relacionados à Defensoria Médica, nossa área jurídica. Um abraço a todos. Até mais.